Prazer estar aqui contigo nesta sessão de número 88 do programa Sessão com Ricardo, que acontece sempre quinta-feira às 15 horas. A gente hoje vai sacar aqui 4 técnicas de negociação que são autênticas armas, que te ajudam realmente a ter um grande poder de negociação. Essas 4 técnicas de negociação que a gente vai ver, você vai ter a oportunidade de sacar aqui hoje quais são essas 4 técnicas e como usar em alguns cenários práticos e por que são autênticas armas, né? Você vai entender ainda o porquê disso. Se você me conhece, se você não me conhece, eu sou Ricardo Massó e neste canal, no meu canal pessoal, eu te ajudo a fazer R$100.000, 6 dígitos, em 30 dias com propriedade de férias, mesmo que você não tenha no imóvel, né? Eu te ensino a ter esse resultado que eu já tive por muitos e muitos e muitos anos. Hoje a gente vai abrir essas 4 armas e quero que você saiba algumas coisas antes. Primeira coisa importante que eu quero que você tenha em consideração, se você não tem pego ainda papel e caneta, ou se você ainda não abriu um bloco de notas, abra, porque provavelmente o que a gente vai falar aqui, você vai perceber que pode te ajudar muito dentro do teu processo de negociação. Você vai aprender alguns processos e também vai cair algumas fichas, provavelmente, né, neste conteúdo de hoje. Então, se você não tem caneta, se você não está com bloco de notas ou alguma coisa para anotar, esteja. Se prepare. O que significa negociação não é apenas fechamento de valor, tá bom? O que a gente vai ver aqui sobre negociação é negociação do início até um fim, num contexto completo, num contexto total. Tudo bem? Então, a gente não fica pensando que a gente vai ver só fechamento, senão que a gente vai ver os porquês de como aplicar uma técnica de negociação e aplicar para, ao final, ter o máximo de sucesso possível. E vamos lá. A gente vai revisar aqui 4 técnicas, certo? Cada uma dessas técnicas que a gente vai ver vai ter exemplos, vai ter a parte de explicação. Você vai ver um pouco como isso funciona na prática. E vamos começar aqui, né? A gente vai basear isso em algumas etapas. Então, nessa primeira etapa, a primeira técnica que a gente vai ver é a técnica das histórias de terceiros, tá bem? Histórias de terceiros é quando você aproveita em algum momento de um atendimento e conta uma história de algo que aconteceu, às vezes com um terceiro que é um cliente, às vezes com um terceiro que também viajava, às vezes com um terceiro que é uma apresentação que você está fazendo, às vezes uma negociação de qualquer tipo. Contar uma história de terceiro tem, basicamente, no que eu anotei aqui, 4 grandes armas dentro de contar uma história de terceiro. Coisas que acontecem quando você conta uma história de terceiro, você dá uma prova. Quando você fala, a família tal, que viajava com o meu programa de férias, com o meu sistema de férias, quando viajou, aconteceu X, Y, Z, você está contando uma história de terceiros, mas ao mesmo tempo você está dando prova da existência de outras tantas famílias que viajam com você. Então, de alguma forma ou de outra, quando você conta uma história de uma outra família que também viajou, você está dando uma prova específica de alguém que está usando o seu sistema de férias, sistema de propriedade de férias. Então, dar prova se faz através desse trabalho de contar uma história. É um efeito colateral de contar histórias de terceiros. Você dá prova de um fato, do fato da existência de outras famílias viajando com o seu sistema de férias, com o seu sistema de propriedade de férias. E o que essa prova tem como valor? O ser humano, constantemente, tendo como uma espécie de balelômetro na cabeça, sabia? Tendo uma espécie de balelômetro. Sabe, não sei se você lembra, se você não lembra, aqueles marcador de andar do elevador, aquele antigo que era meia circunferência e tem um indicador no meio, né? Do lado máximo do lado esquerdo é 0 balela, do lado máximo do lado direito é balela máxima. Então o cliente está o tempo inteiro avaliando o que você está dizendo, se é ou não é verdade, se é ou não é balela. E neste caso, quando você conta uma história de terceiros, indiretamente você está gerando uma prova. Então você está reduzindo o balelômetro ao mínimo possível. Então, um dos poderes implícitos, acidentais, consequências às vezes, de contar histórias de terceiros, é muito bom para a saúde do cliente, porque sem dizer que você está provando a existência de outra pessoa que viaja, que teve outra experiência. Isso acaba gerando
um sentimento de máximo realismo. Então, acaba dando mais prova. Primeira parte da primeira técnica é a prova. Segunda parte da primeira técnica das histórias de terceiros é a prova social. De alguma forma ou de outra, o ser humano é um animal social. Nós temos como costume, e eu quero te dar um exemplo, fazer as coisas que as outras pessoas fazem do mesmo jeito, igual as outras pessoas fazem, pelo seguinte motivo. Você está indo numa estrada e tem um restaurante que está com um monte de carro na frente. E tem outro restaurante do lado que não tem nenhum carro da frente. Em qual dos dois restaurantes se come melhor? Provavelmente você já sacou que esse restaurante que está lotado se come bem. E provavelmente já sacou que o restaurante que não tem uma alma viva não se come tão bem. E você não conhece o cardápio, e você não conhece o chefe, você não sabe nada sobre isso. Mas, pelo fato de ter muita gente, você acabou de passar pelo gatilho mental da prova social. E você se deu conta que, olhando mentalmente, visualiza por um segundo, dois restaurantes, um está cheio de carro lotado, gente entrando e saindo, e no outro não tem ninguém na porta. E responda com sinceridade a você mesmo qual dos dois se come melhor, e você já viu o impacto da prova social em você. Então, contar a história de terceiro, de uma forma ou de outra, faz que você também gere essa prova social. Então, se tem terceiros, se tem histórias de vários clientes, significa que várias pessoas estão nesse restaurante. Tem muita gente nesse restaurante. Se tem muita gente nesse restaurante, tendencialmente, significa que o restaurante é bom. Tá vendo? Então, se cria indiretamente essa consequência. Essas são consequências de contar histórias de terceiros. E hoje, por um motivo ou por outro, não vou ter tanto tempo como eu gostaria. Somente vou passar por 4 técnicas. E eu estou destrinchando e desmensurando cada técnica, os porquês de cada técnica tem valor. Neste caso, a história de terceiros, eu falo da prova de existência de outros membros e da prova de satisfação. A família tal que foi para tal lugar e que gostou, que teve uma boa experiência. As famílias adoram o destino Orlando. As famílias gostaram muito, né? Isso acaba fazendo com que você demonstre que tem muita gente na porta do seu restaurante. Então, prova social. História. Não sei se você sabe ou se você não sabe, mas é mais fácil, a forma mais fácil de você lembrar, de você fixar uma mensagem é a história. Por um motivo ou outro, na civilização, essa, né, a forma que aconteceu, grandes fatos são passados de geração em geração por meio de histórias. Histórias como, por exemplo, provavelmente você conhece a Bíblia. A Bíblia é uma sequência de histórias contadas, estruturadas, né? Você pode pensar algumas reais, ou você pode pensar que não, cada um, mas tipo, são uma sequência de histórias, de contos, né? Pode pensar que são reais ou não, escolha de cada um, não estou nesse mérito. Estou no mérito de mostrar que são pequenas histórias, pequenos acontecimentos, e que quando a gente conta algo como uma história, isso acaba despertando o máximo nível de atenção. E eu tenho me pego fazendo isso em vários momentos da minha vida. Quando eu estou fazendo um treinamento pessoal com alguém, e eu estou dando uma etapa técnica, eu estou explicando, faz isso, faz isso, faz isso, para você chegar nesse resultado, eu dou um exemplo de uma história. Tinha uma pessoa que estava fazendo um atendimento. Quando estava fazendo um atendimento, em vez de contar para o cliente quem era a empresa, contou a história da empresa. E ao contar a história, o cliente lembrou da empresa. E ao lembrar mais da empresa, o cliente sentiu mais confiança, porque se gerou um espírito da coisa da prova, porque ele despertou esse instinto, esse gatilho do prova social, da existência de mais pessoas que viajavam. E tudo isso empilhado, se você percebeu, eu acabei de fazer uma história de terceiros, contando uma história. Isso acaba gerando, talvez, diminuindo o balelômetro e talvez gerando mais conexão, porque são fatos. E olha, quando você conta história, é uma coisa pessoal, não é o que concordar ou discordar. Se você diz, você tem que viajar com seu sistema de propriedade de férias porque sua vida vai ser melhor. A pessoa pode concordar ou discordar dessa sua opinião. Mas quando conta a história de uma outra família que viajou, que teve uma experiência de férias, não tem o que concordar ou discordar. Tem só que ouvir. Então, isso entra na mente do cliente de uma forma mais suave. História acaba sendo uma forma do cliente lembrar, do cliente prestar mais atenção, de estar mais focado no que você está dizendo, do que apenas se dar um conteúdo frontalista, né? Isso acaba fazendo com que o conteúdo desça de uma forma mais suave. No cliente acaba tendo mais atenção, você sabe ou se você não sabe. Atenção é o canal necessário, o caminho necessário
para você conquistar uma venda. Se o cliente não presta atenção, ele não vai entender. Você não vai ter objeção, você não vai ter dúvidas, você não vai ter perguntas, você nem vai conseguir quebrar a objeção porque você não tem a atenção dele. E uma forma de conquistar a atenção é através de contar história, ou, né, o gatilho da história, que é dentro dessa etapa das histórias de terceiros que eu estou mencionando. E 4, história desperta imaginação. Imaginação desperta emoção. Tem estudos que comprovam que o nosso cérebro reage da mesma forma, já seja você estar, por exemplo, no Caribe, olhando para o mar, ou já seja você me ouvindo, te explicando como é a sensação dos seus pés entrarem ligeiramente dentro da areia fina e morna do mar Caribe, enquanto você sente a brisa batendo no seu rosto e os seus olhos estão concentrados olhando para a linha do horizonte, nesses 7 tons de azul que tem no mar Caribe, quase sem ondas, o sol se pondo no final do dia, você terminando o seu dia depois de ter uma sensação espetacular, de uma realização de umas férias no lugar dos seus sonhos. Olha para o seu lado, está seu marido, sua esposa, e você fala: amor, a gente cumpriu o nosso sonho da sua vida. Eu só te contei uma história, e talvez, sim, ou talvez não sei, você conseguiu sentir a emoção por dentro dessa história. Então, contar história também dá emoção. Tem muitas pessoas que subestimam o poder das histórias de terceiros, e pelo menos, neste conteúdo de hoje, eu extraí aqui 4 coisas que histórias de terceiros podem ajudar. Só para relembrar, eu mostrei para você como prova vem de histórias de terceiros, como prova social vem de histórias de terceiros, e há uma diferença entre prova e prova social, tá bom? Prova é a prova da existência. Então, se tem outras pessoas, se a pessoa está me contando uma história de uma família viajando, significa que existem outras famílias viajando com o sistema de propriedade de férias. Prova. Prova social. Se muitas pessoas estão viajando, significa que é bom. O restaurante lotado versus o restaurante cheio. Ou restaurante lotado versus o restaurante vazio. Beleza? Prova social. 3, história. O gatilho da história. Histórias, sei lá, é mais fácil te lembrar do Chapeuzinho Vermelho do que uma aula específica de geografia. Porque uns são dados e outros são contos. Conto a gente decora melhor do que dados. Essa forma pela qual as pessoas memorizamos melhor as coisas. Então, história. E por último, dentro dessa etapa de histórias de terceiros, a técnica número 1, ainda vem mais 3, tá vendo? Imaginação, emoção. Seus pés dentro da areia do mar Caribe, olhando para o horizonte, o sol se pondo, você olha para o seu cônjuge, né? Esse cenário, desperta imaginação, e essa imaginação desperta emoção. O cérebro não diferencia o que você está vivendo do que você está imaginando. O cérebro é capaz de liberar a mesma quantidade de dopamina quando você imagina que quando você vive. Então, se você conseguir fazer o cérebro do cliente liberar essa dopamina, dessa emoção da imaginação, por meio de histórias de terceiros, história de terceiro não é negociável, não é questionável, né? Lembra? Acabei de passar por isso. História não se negocia. História é fato. O que se negocia é se falar, se afirmar. O sistema de férias é bom, você vai poder viajar melhor. Isso o cliente pode concordar ou discordar. Já quando você fala em uma história do terceiro, não tem o que discordar e concordar. É apenas algo que está acontecendo. Apenas uma história que você está contando. Isso acaba podendo despertar emoção. Então, tá bem? Espero que tenha entendido o poder, que é uma autêntica arma contar histórias de terceiros, histórias de clientes reais, histórias de experiências de outras pessoas. Coletar a experiência de um cliente, levar para o próximo atendimento, ter essa armazém de histórias de clientes, ajuda a poder contar umas para os outros e acaba aumentando de alguma forma sua prova social, acaba ativando o gatilho da história e despertando essa imaginação e emoção no cliente. E ninguém compra nada pela força do argumento. As pessoas compram porque a decisão se toma desde o mais instintivo do cérebro, desde a parte mais básica do nosso cérebro, chama cérebro reptiliano, a parte que toma essa decisão, e age baseado totalmente em emoção. É verdade que uma aquisição tem que ter uma forte justificativa por plausibilidade, por coerência, por razão. A gente vai ver isso. Mas a emoção é que não dá para frear. Não dá para frear essa decisão emocional. Tá vendo? Então, beleza, esse é o gatilho, né, de imaginação, de emoção, dentro dessa etapa 1, dessas 4 técnicas que eu vou mostrar hoje. Essa técnica 1, histórias de terceiros. Espero que tenha sacado a importância de contar histórias de terceiros para o cliente e como isso impacta e afeta, quais as consequências, quais as
os efeitos secundários, né? Os efeitos colaterais que tem contar histórias de terceiros. Vamos para a técnica número 2. A técnica do desapego, tá vendo? E olha, talvez, em algum caso, você pode pensar que você deveria pegar ao cliente ou deveria estar mais em cima ou não. Mas a técnica do desapego é algo das coisas mais doces e mais poderosas que eu aprendi durante uma negociação. E eu quero que você imagine agora por um segundo um vendedor desesperado. Você entra no shopping e quando entra no shopping vai para uma loja e ao entrar na loja nem colocou ainda um pé dentro da loja que o cara já está te olhando, quase que te chamando. Vem para quê? Para quê? Olha, amigo, boa tarde, como você está? Tudo bem com você? Senta aqui, vem aqui, vou te mostrar aqui e tal, não sei o quê. O cliente está em cima de você. Tem esse cinto, tem essa calça, tem essa bolsa, tem esse sapato, tem isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E você acaba percebendo alguém que não está tão importando, não está tão se importando com você ou com o que você quer, e se parece alguém que quer te vender alguma coisa. E claro, se você está negociando de uma forma ou de outra, você quer vender alguma coisa. Você está em negociação tem um propósito, seja lá qual for. Esse propósito pode ser uma venda, claro, mas você não pode. Essa frase é do Poderoso Chefão, né? O Poderoso Chefão falava numa cena assim: nunca deixa as outras pessoas que estão na mesa saber o que você está pensando de verdade. Ele falava isso numa negociação, nesse filme, né? O Vito Corleone, né? Falava para o Sonny, para o filho mais velho dele, falava: nunca deixe ninguém que está na mesa saber o que você está pensando, né? Essa é uma debilidade na negociação. E o vendedor desesperado que está, vem aqui, chega aqui, deixa eu te mostrar aqui, ele está mostrando o que ele quer. Eu estou vendo o que ele quer. Ele quer apenas me vender alguma coisa. Então, essa não é uma atitude que te ajuda a mostrar desapego. Então, você tem que estar o tempo inteiro não desesperado. E como é que está alguém que não está desesperado? Se o que você quer é que a negociação dê certo, o que você faz? Você tem que ter a atitude do comprometido. Qual é comprometido? Comprometido em explicar, comprometido em tirar dúvidas, comprometido em entender o que essa família, esse cliente pensa, comprometido em ser transparente, também comprometido em não responder nada que ninguém te perguntou, comprometido sem passar do limite, comprometido em tirar as dúvidas, comprometido em explicar, comprometido em ser transparente, comprometido na sinceridade, comprometido em ajudar, em entender, em se preocupar os gostos e preferências das férias. Mas não desesperado, apenas comprometido. Isso cria um sentimento no cliente, que é o sentimento do gatilho do takeaway. Gatilho do takeaway, basicamente, é onde você tem uma posição de quando mais o cliente demonstra alguma atitude, o cliente ou a pessoa que está do outro lado da negociação, demonstra mais vontade de morder sua isca, mais que você afasta a isca para o outro lado. Então é um efeito um pouco contrário, quando o cliente fala: mas isso é muito bom, muito legal, gostei do seu produto, gostei do que você está me oferecendo. Em vez de você falar: que legal, leva, você vai falar assim: certo, eu entendi seu comentário que você gostou. Por que você gostou? Então, em vez de você correr na direção do que o cliente está dizendo, você vai embora. Se take away, levar embora. Você vai embora. Então, quando o cliente fala: eu queria adquirir seu produto, você fala: entendi seu comentário. Você queria adquirir porque você achou bom? Ou você queria adquirir porque vai te ajudar nas suas férias? Ou você queria adquirir, mas não hoje, seria outro dia? Quando você fala que quer adquirir, você quer dizer o quê? Hoje, agora? Por que você diz que quer adquirir se você não sabe o valor? Quanto você acha que vale? Então, em vez de aceitar o que adquirir e ir na direção do cliente, eu peguei o que quero adquirir e eu fui na direção de questionar. Então, no takeaway é demonstrar exatamente desconfiança / verificação / me certificar do que o cliente está dizendo, sem me empolgar. Porque é o que acontece muitas vezes e mostra uma debilidade. Talvez é isso que mostra debilidade nesse vendedor desesperado. Você fala: gostei dessa calça. O vendedor começa a babar igual um cachorro quando vê a comida, desesperado. Toma, leva, isso aqui vai ser bom para você. Não, cara. Você gostou? Me deixa entender. Qual motivo foi que você gostou? O que é que você mais gostou? Por que você gostou? Então, em vez de aceitar um comentário positivo, questionar cada comentário positivo. Questionar. 2, verificar a profundidade de cada comentário positivo, porque eu não quero ouvir um comentário positivo
que não é profundo, que é raso, que é superficial. Então tem que questionar. Por que você está me dizendo isso? Isso vai fazer que o cliente acabe afirmando, fazendo várias afirmações que irão gerar um maior compromisso do lado dele. É muito diferente para ele. Ele dizer que está comprometido em adquirir porque é vantajoso do que você diga que é vantajoso. Há uma grande diferença, a gente vai ver por quê numa etapa logo mais. E por último, mas não menos importante, dentro dessa técnica do desapego, comprometido, porém desapegado. Esse é o final do jogo. Você tem que estar comprometido em tirar dúvida, comprometido em ajudar, comprometido em ser gentil, comprometido em entender o perfil de férias e dos sonhos de férias. Desculpa. Expectativas, destinos, tudo que a família que está contigo quer. Comprometido com tudo, porém desapegado se quer ou não quer aceitar a negociação, se quer ou não quer adquirir, se quer ou não quer avançar com essa oportunidade que você está oferecendo. Se quer, quer, ótimo. Se não quer, deixa eu saber o porquê, apenas para melhorar meu trabalho. Eu vou pedir para você me escrever dizendo que rejeitou a oferta que eu lhe passei, me dizendo que rejeitou, que você não quer mais, e com isso fica tudo bem. A amizade continua, não tem problema nenhum. Eu estou comprometido em tirar suas dúvidas. Porém, se você não vai aproveitar a promoção, o benefício, a oferta que eu estou lhe passando, eu vou respeitar, apenas vou pedir para você me mandar um rejeito, que eu vou passar essa oferta para uma outra pessoa. E está ótimo. Comprometido em explicar, porém desapegado se ele não quer. Se eu não conseguir passar o benefício, se ele não entende o benefício, se ele não conseguiu sacar isso com total cuidado, ele vai aprender isso depois que perderam. Então ele vai sentir que eu estou tirando o produto, e na medida que eu estou tirando o produto, ele está sentindo mais desejo. Não, Matheus, isso não é fechamento por trás da cortina. Isso é tirar o produto, exatamente. Isso é quando eu tiro o produto do cliente. Eu falo, olha, se você não quer, tá ótimo, não tem problema nenhum. Vou te pedir para você mandar uma mensagem dizendo que rejeitou a promoção que eu te passei. Você pode rejeitar, que não tem problema nenhum, apenas eu vou te pedir que você me diga também por que você está rejeitando. Aí ele vai dizer, rejeito a promoção, o benefício, a aquisição, porque o valor não encaixa. Ah, entendi, é apenas uma questão financeira. E se tivesse tido um outro valor, você teria aderido? Você teria aproveitado o benefício? Então não é apenas uma forma de mostrar que você está desapegado, mas para colher uma nova solução, para colher o que está impedindo ele, para você poder resolver o problema, para voltar e fechar a negociação que você tem aberto. Isso é tirar o produto. Comprometido, porém desapegado, é muito de tirar o produto, de levar o cliente embora, de fazer o takeaway. Isso é o impacto que tem fazer esse trabalho de comprometido, porém desapegado. Né? Essa foi a técnica 2 do desapego. Lembrando, técnica 1, história de terceiros. Técnica 2, desapego. Se você não está tomando nota, talvez você vai sentir falta depois. Seguir aqui. E qual é, na sequência, né? Um pouquinho. Agora a gente vai entrar em algo um pouco, talvez, um pouco mais profundo. Técnica 3 é talvez minha técnica... É porque eu gosto muito de muitas técnicas, né? Mas é uma das minhas favoritas. Né? É o gatilho da razão, do porquê. Né? Esse gatilho da razão e do porquê funciona baseado na lógica de que uma vez eu consegui gerar a emoção necessária no cliente para ele despertar esse desejo e querer tomar uma ação, da forma que funciona o cérebro das pessoas, é necessário, imprescindível que o cérebro dê uma aprovação coerente, que o cérebro diga, está aprovada a compra porque é coerente, faz sentido. Tem uma história impactante sobre... Vou contar para você, antes de avançar, uma história pequena, que é o seguinte. Em uma universidade, todas essas histórias são de universidades, né? Mas em uma universidade dos Estados Unidos, se fez uma pesquisa, porque se acreditava que quando as pessoas davam um argumento, por mais que o argumento não fosse forte, não fosse bom, o resultado diante de um pedido era muito aceitado num percentual muito maior. Se creia isso. E foram fazer um teste. E esse teste foi feito em uma empresa. E na empresa iriam fazer 3 perguntas. Iriam colocar, e essa é uma coisa que aconteceu faz alguns anos. Talvez alguns de vocês saibam, outros não, mas antes, dentro das empresas, tinham umas máquinas de Xerox gigantes. Hoje eu acho que não tem mais isso, né? Cada vez menos. Tudo digital, mas antes dentro das empresas tinha umas máquinas gigantes que era como se fosse um tanque, que eram umas máquinas de Xerox.
Nessa máquina de xerox, as pessoas faziam cópias dos arquivos, porque os relatórios naqueles tempos eram digitais, porque eram físicos, porque o mundo era físico, né? E iriam fazer 3 perguntas. Uma pessoa iria para a fila de xerox, onde tinha várias pessoas esperando para que chegasse a vez dela para fazer a xerox dela, e ia fazer 3 perguntas. A primeira pergunta seria seria sem porquê, sem argumento, sem razão. A segunda pergunta seria com uma razão de peso. E a terceira pergunta seria com uma razão pouco válida, pouco profunda. Na primeira pergunta, chegava uma pessoa na fila de xerox e perguntava para a fila se podia furar a fila. Posso furar a fila? Sem dizer um porquê. Apenas 20 e alguma coisa por cento das pessoas que estavam na fila permitiam que passasse. Então, um percentual muito pequeno de pessoas aceitavam que a fila fosse furada. Então, um percentual de 20 e tal por cento, um percentual pequeno, quando não tinha razão. No segundo teste, colocaram uma razão de peso. E a pessoa chegava na fila da xerox e falava assim: eu posso furar a fila porque eu tenho que fazer uma xerox que eu já deveria ter feito e eu me esqueci. E se não entregar agora, o meu chefe vai me dar uma bronca. Aí, quase 75% das pessoas, 74, não sei quanto, das pessoas deixavam essa pessoa passar e furar a fila. Então, quando tinha uma razão forte, a maioria das pessoas deixavam furar a fila. E o terceiro teste era um porquê, mas desta vez eles iriam testar exatamente o que eles queriam saber. Seria um porquê, mas não seria um porquê de peso, seria um porquê um pouco mais superficial. E nesse teste fizeram o seguinte: a pessoa chegava e perguntava assim na fila: posso furar a fila de fazer xerox porque eu tenho que fazer uma xerox? Já vê que é um porquê que não tem. Claro que tem que furar a fila de xerox porque tem que fazer uma xerox. Não é um porquê profundo. Acredite, se você quiser, nessa pesquisa dava que 66%, muito mais perto dos 75%, quando tinha um argumento de peso, do que os 20 e pouco por cento, quando era sem argumento. 66% deixavam a pessoa furar por apenas usar a palavra porquê. Porque o porquê era fraco, não era um porquê válido. Então, o poder da palavra, da razão, mesmo que a razão não seja de peso, confirma o poder dessa terceira técnica. Usar a palavra porquê durante uma frase, isso, porque isso, acaba deixando sua fala mais coerente e mais persuasiva. Então, essa técnica de negociação também te ajuda a chegar mais próximo do seu objetivo. É a técnica do porquê, tá vendo? A técnica da razão. E a razão é ativada mesmo que o seu porquê não seja tão bom. Beleza? Não precisa ter um maior porquê. Apenas o porquê já dá um peso necessário, segundo esse estudo estatístico. Queria te contar que isso é tão forte que aconteceu, não sei, você deve saber, no momento aconteceu uma guerra entre as duas Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Os chineses apoiaram a Coreia do Norte e os americanos apoiaram a Coreia do Sul. Isso acabou que a Coreia virou duas Coreias e terminou tendo Coreia do Norte e Coreia do Sul. E essa foi uma guerra importante na história da humanidade, nessa divisão das Coreias. E os presos norte-americanos nessa guerra estavam presos na Coreia do Norte, e os chineses apoiavam os presos, os presídios dentro da Coreia do Norte. Então, os presos americanos na Coreia do Norte tinham um pouco o suporte do governo comunista chinês, né? E de alguma forma os chineses apoiaram a Coreia do Norte, que é comunista, e os americanos apoiaram a Coreia do Sul, que é uma Coreia um pouco não, totalmente capitalista. E isso aconteceu. Como que esse gatilho da razão e do porquê se aplica nessa situação desses presos na Coreia do Norte? O governo chinês criou uma espécie de concursos, competições de redação e começou a apoiar, uma vez após a outra, e a dar como ganhadores os presos americanos que dentro da sua redação tinham algumas pequenas afirmações pró-comunistas ou contra-capitalistas. Aos poucos, isso foi apoiado. Não grandes afirmações que quebrassem os paradigmas, mas se foram apoiando. E as pessoas, pelo puro instinto de ser coerentes, vários outros presos que participavam desses concursos cada vez começaram a fazer mais frases apoiando o comunismo e acabaram criando um cenário em que, para ganhar
o concurso de redação no presídio, que isso te dava talvez mais horas de banho de sol, isso talvez te dava uma comida extra, te dava talvez alguma licença especial dentro do presídio para, sei lá, para ter mais cigarro, sei lá o que eles queriam. Mas para todos esses benefícios, a pessoa precisava ganhar essa redação, e para ganhar a redação precisava fazer pequenas afirmações em prol do comunismo. Isso foi descoberto porque esses presidiários de guerra na Coreia do Norte, controlados pela China, terminou a guerra, terminou o período, e eles foram mandados de volta para os Estados Unidos. E os Estados Unidos faziam umas pesquisas com os militares que voltavam desses presídios, para ver se algum tinha virado espião ou alguma coisa estava acontecendo. Então as pessoas eram controladas. E o governo dos Estados Unidos, no seu departamento de pesquisa e desenvolvimento, se deu conta que eles tinham transformado muitos presidiários por meio de uma merdinha de um concurso de redação em que eram premiadas as pessoas que faziam afirmações pró-comunistas. Por quê? Porque quando você faz uma afirmação de um assunto, você não pode depois desfazer essa afirmação. Então, cada pequena afirmação, mesmo que ele fazia, às vezes não tão conscientemente, de forma muito leve, isso acabava construindo na mente uma crença, né? E você tem que ser coerente, tem que estar do lado da razão, do bom senso. E para manter o bom senso, depois de escrever isso, você tem que afirmar isso. Você não vai escrever uma coisa que é contra você. Isso foi comprovado na Guerra das Coreias, né? Onde os presidiários americanos, controlados pelos chineses na Coreia do Norte, nos presídios da Coreia do Norte, começaram a mudar e serem um pouco mais pró-comunistas, progressivamente, aos poucos. Incrivelmente, isso aconteceu por apenas um simples concurso de redação. Isso demonstrava como é poderoso o gatilho da lógica, o gatilho da razão, o gatilho da coerência, que você não pode deixar de ser coerente com o que você diz. Por outro lado, é muito mais fácil conseguir pequenos compromissos do que buscar um grande compromisso, pequenos fechamentos do que um grande fechamento. Então, tanto que o que eu contei sobre o que os exército chinês aplicava nos presos norte-americanos na Coreia do Norte, eles faziam pequenos fechamentos, eles iam fazendo com que o norte-americano preso fizesse pequenas afirmações em prol do comunismo, em favor do comunismo. Esta conversa de hoje, este conteúdo não tem a ver com comunismo ou capitalismo, tá? Só para deixar claro. Mas apenas o que eles faziam, os chineses lá, era fazer com que os norte-americanos fizessem pequenas afirmações em prol do comunismo, em favor do comunismo. Isso transformou capitalistas em comunistas na força de muitas pequenas afirmações. Por esse motivo, no meio de uma negociação, você não deve buscar um grande fechamento, um grande sim. Você deve buscar muitos pequenos compromissos, inclusive afirmações. Inclusive, você deve tentar que essa afirmação saia da boca do cliente, como se estivesse escrevendo uma redação, porque é muito diferente você conseguir fazer que o cliente escute você falando isso é bom para você, do que o cliente falar ele mesmo, isso é bom para mim. Então, sua missão não é falar que é bom para o cliente. Sua missão é falar para o cliente que é bom para ele. E quando ele fala é bom para ele, aí você está na hora de você fazer o takeaway, que você fala, por que é bom para você? Questionar essa afirmação positiva que ele fez. E aí você vai fazendo isso muitas pequenas vezes. E se o governo da China conseguiu fazer que um militar defensor do país mais capitalista do mundo fosse se transformando num pequeno comunista, quem diz você ter sucesso no final da sua negociação por meio dos pequenos fechamentos, pequenas perguntas, que vai gerando pequenas confirmações do cliente e que você pode ir questionando e verificando cada vez. Por quê? Qual motivo você está fazendo essa afirmação? Por que você me disse isso? Você vai construindo palavras que saem da boca do cliente e o que se diz não dá para desdizer mais. A afirmação que ele faz, ele não consegue desdizer. E aqui, nessas pequenas afirmações que o cliente vai fazendo, é como se fosse, cada pequena afirmação é como se fosse uma pá de areia colocada dentro de uma poça de água que tem na rua. Cada pá de areia que põe, a água vai tendo cada vez menos. Então vai colocando outra pá de areia, outra pá de areia, e no final não tem mais água. Só tem areia nessa poça de água que tinha. Então, aos poucos, de pequena afirmação em pequena afirmação, afirmação que sai da boca do cliente, não da sua. Cada pequena afirmação que o cliente faz vai fazendo com que ele mais se convença, mais acredite
do que ele está dizendo. E como sai da boca dele, não da sua, ele não vai poder negar o que ele está dizendo. Por qual motivo? Por um motivo de coerência e compromisso. A gente tende a ser coerente com o que a gente fala. Então, você não pode falar que você gosta de... Você não pode falar que você gosta do Flamengo e um minuto depois você dizer que você torce pelo Flamengo e um minuto depois você fala que torce para o Fluminense, sei lá, para o Corinthians ou para o Palmeiras. Você não pode dizer, eu sou corintiano e eu sou palmeirense. Ou você é corintiano ou você é palmeirense. Por uma questão de coerência e de compromisso. Então, isso que você busca no cliente, que ele faça afirmações coerentes e que cada uma dessas afirmações coerentes obrigue nele a tomar um compromisso. Cada vez que você é coerente com o que você está dizendo, você está se comprometendo com cada palavra. Exemplo, férias é importante para você? Sim. Ótimo, João. Se você tivesse que colocar uma nota para a importância de férias e viagem na sua vida, sendo férias não é nada importante e 10 férias é muito importante na sua vida, que nota você daria? Aí o cliente fala 10. Ótimo. Por que você deu nota 10? Aí o cliente fala por isso, por aquilo e tal, e tal, e tal. Maravilha, João. Entendi, muito bem. De alguma forma, o cliente acaba de dizer que férias é muito importante, que é muito importante porque vai ter mais tempo com a família, vai poder passar mais horas com seus filhos e vai ter um tempo de lazer de qualidade. E por esses motivos, daqui 1 minuto ou daqui 5 minutos, o cliente não pode falar férias não é importante para mim. Ou não sei se eu vou viajar. Pô, você não sabe se vai viajar, mas férias é tão importante. Né? Você não sabe se vai viajar porque férias é muito importante, você não sabe se vai viajar porque me conheceu e isso vai mudar, entendeu? De alguma forma você está deixando o cliente numa posição de que você tem que ser coerente com o que quer na vida, né? Você tem que ter um compromisso com sua palavra. Então é o gatilho do compromisso, da coerência e do compromisso, que você vai costurando com pequenas perguntas, como a gente está vendo. E ele vai fazendo diante de cada pequena pergunta, de cada pequeno fechamento, uma pequena afirmação, e dentro de cada pequena afirmação você está construindo essa coerência, e a coerência gera compromisso, coerência com a sua palavra, coerência e compromisso com sua palavra, com cada coisa que você está dizendo. Senão, o cliente teria que falar, se você fez bem o trabalho do gatilho da razão, do porquê, no final da apresentação de propriedades de férias, por exemplo, que dura, sei lá, 1 hora, ou no final de uma negociação que dura não sei quanto tempo, ele teria que falar, se você fez bem o trabalho de coerência e compromisso, fazendo pequenos fechamentos, fazendo o cliente fazer pequenas afirmações, no final de tudo o cliente não poderia falar, não vou dizer tudo o que eu disse e tudo que eu falei até agora é uma mentira do tamanho do mundo. Ele vai ter que falar isso se ele não quer adquirir, se ele não quer fechar a negociação contigo, se ele não quer adquirir o produto, ou se ele não quer fechar um acordo. Por quê? Porque tudo que ele diz até agora, se ele mantém a coerência e a razão e o bom senso, o leva como alguém que está sendo empurrado por um precipício a um caminho de mão única. Quando você aprende a aplicar o gatilho da razão e do porquê, o cliente, para não comprar ou para não fazer um acordo contigo, ele tem que dizer tudo que eu falei até agora é mentira. E isso é muito difícil alguém falar. Tudo que eu falei até agora é asneira, é mentira. As pessoas não conseguimos falar isso por um contexto de coerência e de razão. Tem um exemplo muito legal sobre isso. Era uma pessoa que fazia pesquisa em um ponto turístico. E nessa pesquisa encontra um cliente e pergunta para o cliente quantos dias por semana ele sai para jantar fora, quantas vezes vai para restaurante, quantas vezes vai para, sei lá, para shows ou para eventos toda semana. E no final de fazer essas perguntas, e o cliente responde quase que se exibindo um pouco, né? Por exemplo, perguntar quantas vezes vai ao restaurante. E a pessoa que estava recebendo a pesquisa, querendo se achar um pouco, falava assim, eu vou 3 vezes por semana eu janto no restaurante. E quantas vezes vai em show? Pelo menos 2 vezes toda semana vou no show. E você frequenta teatro? Claro, toda semana eu vou pelo menos 2 vezes no teatro também. E quantas viagens todo ano você faz? Eu faço pelo menos 5 viagens todo ano. O cliente quase que nessa pesquisa se exibindo, esnobando qualidade de vida, esnobando estilo de vida. E no final a pessoa fala, olha, diante do seu perfil, você pode economizar R$5.000 todo ano fazendo uma associação no seu clube. E economizar esses R$5.000 é exatamente para pessoas que fazem tudo isso que você me falou que você faz. A pessoa quase que não podia negar a compra com algo tão simples, porque ele acabou de falar que viajava, que usava. Como que ele vai justificar não ganhar R$5.000 de economia agora? Tão simples assim. Era um processo comercial que estava em 2 etapas. Pesquisa e fechamento. Onde essa pesquisa já conduzia
diretamente ao fechamento, baseado no conceito da razão e do porquê, do compromisso e coerência com o compromisso que você está tomando, né? Então, isso era bastante fácil de aplicar e estava baseado em apenas um gatilho. Então, é um pouco o que a gente faz, só que numa escala um pouco maior, quando a gente faz uma apresentação ou uma negociação dentro do nosso negócio de propriedades de férias. E por último, mas não menos importante, a técnica número 4, das 4 técnicas que são autênticas armas, não sei se você já está percebendo ou não, o poder de cada uma dessas 4 técnicas que a gente viu hoje. Infelizmente, hoje só podemos ver 4, talvez em outra ocasião a gente possa ver mais juntos, mas olha, por um motivo ou por outro, é a técnica da autoridade, que é muito importante, porque coloca realmente cada palavra que você diz no lugar certo. Você não é o que você diz. Você não é unicamente o que você diz. Você é a proveniência da fonte. Então, no que você diz vira mais verdade ou menos verdade se a fonte é sólida. Então, se quem está falando com você agora, e suponho que você está aqui para tentar melhorar suas negociações, talvez para se aproximar a fazer resultados parecidos com o que eu tenho feito, com os que eu tenho feito na minha vida, né? Neste canal, no meu canal pessoal, aqui eu ensino pessoas comuns a faturar-se R$1.000 em 30 dias dentro da indústria de propriedade de férias, mesmo que não tenham imóvel, mesmo que não tenham experiência nenhuma em criar produtos de férias desse tipo. E eu ensino isso no meu canal porque eu tenho feito isso constantemente durante mais de 10 anos, eu com múltiplas equipes que eu tenho construído durante mais que os últimos 10 anos no Brasil. E por algum motivo, isso me dá autoridade para que você me escute, né? Então, não é o que eu sou, não é o que eu digo, é de onde vem o que eu digo. Se eu tenho ou não tenho autoridade, é de onde vem o que eu digo. É essa fonte, né? A fonte dessa informação que você está tendo hoje vem de alguém que aplica isso e ensina isso a pessoas que tiveram milhares, centenas de milhares, até milhões de negociação feita durante mais que os últimos 10 anos. Isso, se você quiser, se você não quiser, é um comportamento que gera autoridade. Para você ter uma ideia, o seu comportamento, e não sei se você está observando ou não, mas o seu comportamento diz a favor da sua autoridade. O tom de voz que você usa, quando você baixa o volume do que você fala e quando você aumenta o tom de cada frase, como você fala mais rápido e quando você pausa e fala mais devagar. E como você controla isso e como você gesticula, talvez como sua voz está empolgada se você está negociando ao telefone, ou como sua linguagem corporal está determinada, esses seus comportamentos, e basicamente você tem 2 coisas para fazer aqui, uma é sua linguagem corporal e outra é sua voz, para falar mais rápido, mais devagar, para falar mais alto, ou então para falar bem baixo. Isso domina o ritmo da conversa, como se você fosse o diretor de uma ópera, e cativa a atenção, atrai a atenção, ou então, de repente, dispersa um pouco mais a atenção da pessoa que está contigo. E você tem esse poder, linguagem corporal, movimentos que você faz, e de outra forma, sua voz, né? Essas são as 2 ferramentas básicas que também vai te ajudar a ter autoridade. Experiências, quando você conta suas experiências de vida, você ganha autoridade, porque você é o que os seus resultados são. E contar suas experiências é como se fosse dizer de onde vem a fonte, né? Quando eu antes de contar sobre o gatilho da autoridade, sobre essa 4ª técnica, eu estava te explicando um pouco o que eu faço, o que eu tenho feito, que resultados eu tenho tido. Isso, experiências são resultados. Se você fala para o cliente, eu tenho experiência de ter aconselhado mais de 1.000 pessoas a tirar suas férias com sucesso, ou tenho experiência de ter atendido milhares de famílias que têm tirado férias com sucesso, têm ido para Orlando, têm ido para a China, para não sei onde que você quer ir, isso dá credibilidade a você, porque você tem um histórico de experiência que pode passar para o cliente, e esse histórico acaba fazendo com que você possa ajudar o cliente. Se você falar, eu nunca ajudei ninguém, né? Ou então eu não tenho experiência nenhuma de nada, né? Eu não quero ter experiência, não me interesso por isso, né? Provavelmente você vai ter menos autoridade no ouvido do cliente. Às vezes não necessariamente tem que ter autoridade com o cliente apenas unicamente porque tenha uma experiência de tempo. Às vezes não tem nem que ter experiência em propriedade de férias, por exemplo. Você pode falar, minha experiência
como formado em direito, minha experiência como formado na administração me fez perceber que XYZ, então, dar autoridade para a fonte, né? Dar autoridade para a fonte, dar autoridade para que suas experiências sejam mais válidas. Outra coisa que funciona muito para aumentar o nível de autoridade, que você tem dados específicos. Se você percebe, se você não percebe, neste meu canal eu falo que ajudo pessoas comuns a fazer R$100.000 em 30 dias com propriedades de férias. Você quer um dado mais específico? Quanto dinheiro eu vou te ajudar a ganhar? Em quanto tempo você vai poder fazer isso? Com que setor você vai poder fazer isso? Isso, dados específicos geram autoridade. Então, se você está fazendo uma negociação com o cliente, você vai ter que dar dados específicos também. O valor é tanto, você paga dessa forma, clareza, transparência. Isso, sabe, muitas vezes, igual estou fazendo contigo, compartilhando a tela, igual você está vendo aqui que eu estou mostrando os slides, isso acaba fazendo que você possa ver com mais clareza e possa visualizar um pouco mais cada coisa que eu estou te falando. Não só me ouvir falando, senão também mostrar, compartilhar a tela e fazer com que esses dados possam ser visualmente mais atraídos, mais atraentes, né? A autoridade é sua e é da empresa da qual, de repente, você tem parceria ou acordo ou na qual você faz parte, né? Então, você tem que tentar apoiar, incentivar e explicar um pouco todos os pontos positivos que se vê nessa empresa, porque isso contagia a autoridade. Se você sente autoridade pela empresa tal, a pessoa que está ouvindo, como você tem esse sentimento de autoridade, de respeito, de gosto por essa empresa, vai se contagiar pelo mesmo sentimento que você tem. Então, essa técnica da autoridade é contagiante. Então, diga o que você gosta para fazer com que o cliente sinta que você gosta. E não vale mentir. Mas não vale mentir no sentido de que você não pode falar bem de uma coisa da empresa se você não sente que gosta dessa coisa da empresa. Então, você tem que ser sincero. Mas encontre o que você mais gosta da estrutura que você faz parte e tente transmitir isso de uma forma com o cliente. Tá bem? Os líderes, né, de alguma forma ou de outra forma, você tem que estar apoiado, talvez por pessoas que têm um impacto de liderança contigo e você tem que também poder falar isso. Eu faço parte, eu aprendi com, eu estou apoiado por, eu tenho um líder que sabe, e com isso também, igual a empresa, você pode apoiar seus líderes e sua empresa e com isso você acaba gerando autoridade em você. Porque se você tem um bom líder e você faz parte de uma boa estrutura, de uma boa empresa, provavelmente você é alguém especial também. Então, a autoridade contagiante pela empresa e pelos líderes também acaba fazendo com que funcione. Por outro lado, procedência. Procedência é um pouco de autoridade que vem dado um pouco pelo gatilho do porquê também, né? Por que este produto é dessa forma? De onde veio essa ideia? Como que funcionou essa sacada, essa coisa da procedência? Gera transparência, realismo, veracidade. Transparência, tudo isso acaba gerando que a história fica mais natural, espontânea. Inclusive, gera mais confiança. Lembra aquele valilômetro? Quanto mais clara é a procedência de como, porquê ou de onde veio esse produto e como foi criado, quando melhor a procedência, mais que o valilômetro vai para zero. E sua missão é deixar o valilômetro parado, zerado, em nada, né? Essa é uma missão que você tem. E por último, mas não menos importante, o você profissional. Quem é você? Quais são seus princípios? O que é que você gosta? Quem era seu pai ou quem era sua mãe? O que é que diz seu pai? Quais são os valores que você tem de vida? Você é uma pessoa que gosta de fazer parte de questões íntegras, decentes, honestas? Quem é você? Eu acho que não tem jeito de mentir sobre isso. Ou você é ou você não é. Eu acho que você tem que ser um profissional que você acorda de manhã e você se convence que será esse cara que vai dar 2.000% com as dificuldades que vai ter no seu negócio, no que você faz. Você vai entregar cada dia seu 2.000%, cada dia vai entregar seu melhor, sabendo que não tem vida fácil, sabendo que as coisas não caem do céu, mas você vai entregar seu 2.000% cada dia, sem ultrapassar seus valores, sem ultrapassar a verdade, sem ultrapassar a idoneidade, a sinceridade, a transparência. E quando você se convence, tem clareza sobre quem você é e qual o limite das coisas, e neste caso, para mim, e eu espero que para você, o meu limite é quando bate com meus princípios de integridade, honestidade e decência. Até aqui é meu limite, né? Então eu faço tudo o que for necessário, mais um pouco, para concluir essa negociação com sucesso, sem nunca precisar ultrapassar a integridade, honestidade, transparência. E olha, quando eu tenho uma solução que me faria fazer um fechamento do negócio com sucesso, e eu vejo que para fechar negócio eu preciso pular a barreira da honestidade e da integridade, eu não faço.
eu busco uma outra solução, porque essa solução não serve. Se para fechar uma negociação tem que ultrapassar a barreira da integridade, essa sua solução que você encontrou não é boa. Tem que buscar outra. E vai ter outra, provavelmente. Então, só muda de solução. Né? As pessoas que normalmente aceitam como solução numa negociação uma solução que não é íntegra, que não é nossa, aceitam isso por preguiça. Para não ter que pensar um pouco mais e encontrar uma solução melhor que diga a favor da sua integridade e da sua forma de ser. E isso diz muito do seu você profissional. Isso se sente. Esse seu compromisso, esse seu comportamento é contagiado para o cliente. Ele percebe isso, algo que não é falado, mas que fica no ambiente e fica de uma forma claríssima. O seu você profissional. E você tem que transmitir seu você profissional como um você que tem, antes do que mais nada, integridade, honestidade, transparência. E essa forma ideal de ter sucesso, de que o gatilho da autoridade não seja um gatilho que você está criando, é um gatilho natural, porque você é a integridade, entendeu? Essa por quê? Por que tem que ser íntegro? Porque isso vai te dar a melhor autoridade do mundo, porque nada vai fazer que você pareça mais decente do que você ser a porra da decência em pessoa, desculpa o palavrão. Bom, gente, foi isso tudo por hoje. Conteúdo 50 minutinhos, nada mal. Queria fazer em 30, infelizmente não deu tempo. Foi um prazer estar contigo. Se você gostou, está liberado para deixar seu like. Agradeço muito o seu tempo aqui comigo. Muito obrigado pela sua companhia. Próxima semana, 15 horas, 3 horas da tarde, pontual e rigorosamente na próxima quinta, para mais um conteúdo aqui no meu canal. Um forte abraço para você. Vejo você semana que vem. Tudo de bom. Boa tarde. Fui.